Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta tarde de 9 de março de 2025, um domingo quente, muito quente em Ribeirão Preto, segundo os termômetros, 35 graus nesse momento, tá? 35 graus, segundo os termômetros, quer dizer que nós estamos aí com 39, 40 graus de sensação térmica. Então, passando daqui para poder falar para você que abrigue-se do sol, dessa temperatura alta aí, né? E, se possível, não saia para poder fazer exercício, para caminhada, para nada nesse horário, né? Entre 10 e 16 horas, ao ar livre, exercícios nem pensar. O céu está limpo, a chuva, possibilidade de 0%, a umidade relativa do ar está caindo muito rapidamente, já está em 28%, deve chegar aos 22% ali pelas 16 horas, mas nós estamos com 35 graus e a mínima foi logo de manhã de 22. Então, tem uma amplitude térmica aí, diferença entre a máxima e a mínima de 13 graus. É muita coisa, tá? É o verão 2025, dando as suas caras aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, e nós estamos aqui para poder falar para você, aonde quer que você esteja, que nós temos algumas coisas em comum com muitas outras cidades, em algumas outras situações. Nós estamos aqui bem no norte do estado de São Paulo, quase no estado de Minas. E a temperatura aqui em Ribeirão Preto, por causa de ser um lugar de vale, pouco vento, né? Pouco movimentação de ar. Então, por ser um buraco, né? Ribeirão Preto é um buraco, tá? Dizem alguns aí que Ribeirão Preto está assentado sobre um vulcão que está inativo. Não tem essa confirmação, mas nós moramos aqui e me parece que é bem quente mesmo, e não sei se é por causa dessa situação. Mas, passando aqui para poder dar alguns avisos, esses avisos são pertinentes. Pessoal, presta bem atenção nisso que eu estou falando. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti estão fazendo estragos em muitas casas aí, em muitos quarteirões, muitos bairros aí, está tendo uma infestação muito grande, e é por conta da situação que está acontecendo dentro dos domicílios, dentro das casas. Pessoas que acumulam material de construção, resto de material de construção, né? Telha, tijolo, madeira, resto de lata, essas ferragens, coisas que você não vai mais usar, garrafas que fica amontoada lá no canto, que você nem vai, não tem uma destinação para isso aí, e que você nesse momento acha que vai usar um dia. Então, passando aqui para poder falar para vocês, desfaçam dessas coisas, tá? Você, no dia que for fazer a construção que você está pensando em fazer, você não vai querer usar coisas velhas, tá? Madeira vai estar podre, o ferro vai estar enferrujado, as garrafas, as latas vão estar tudo cheio de problemas, de dificuldades, né? E elas servem não somente para o mosquito Aedes aegypti, porque as garrafas que acumulam água limpa tornam-se criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E a dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Se você tem alguma doença já pré-existente, né? Alguma comorbidade, que nós aprendemos a falar isso no tempo da pandemia, né? Comorbidades. Se você tem, você está correndo um risco maior. Então, escorpião, mosquito Aedes aegypti, rato, baratas, cobras, tudo por causa de acúmulo de sujeira no quintal. Então, limpa aí o seu quintal, limpa aí os ralos, dá uma olhadinha naquele reservatório de água que tem atrás da sua geladeira aí, que é de degelo automático. Elimine essa água 3, 4 vezes na semana, você vai estar ajudando demais. E outra coisa, isso aqui não é menos importante, eu acho que é até mais importante. Não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Imagina você fazendo o exercício ao ar livre agora, neste exato momento, 38, 39, até 40 graus em alguns lugares aqui em Ribeirão. E aí você fala assim, vai sair andando, sem camiseta? Troco de quê? Tá buscando o quê? Condicionamento físico? Você tá buscando uma vaga na UPA, né? Porque nesse horário, a única coisa que você vai conseguir ter é desidratação, né? Uma forte desidratação
E também aquela situação de dizer assim, ó, queimei a pele. E a insolação fica muito pior do que qualquer outra forma de problemas que você pode ter se você falar assim, ai, porque isso agora é imediato, tá? Então, não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Ponto. Não faz, não. Você não vai gostar dos resultados que você vai adquirir com isso, não. Tá bom? Dado esses recados, eu quero falar com você a respeito de uma situação que foi colocada hoje pela manhã numa live nossa muito comprida, né? E as pessoas falando a respeito disso daqui. Comunidade de fé em uma era de isolamento. Estava dizendo a respeito de igrejas que a pessoa frequentava e depois da pandemia passou a não frequentar mais, porque é o medo de pegar alguma outra doença, uma Covid. É o medo de estar perto de pessoas que podem estar infectadas com alguma doença que não se sabe. É aquela situação de falar assim, eu não tenho tempo para poder frequentar uma igreja. A pandemia, ela revelou algumas coisas que eu até comentei com algumas pessoas hoje que ficaram boas, sabe? Aquela situação de ter assim um lugar para poder receber uma palavra como essa, né? Pela internet, para aqueles que não conseguem ir até um templo. Para aqueles que não conseguem se dirigir até um templo, que já estavam cerceados o direito de ir e vir por causa de alguma doença, por alguma amputação, por alguma situação que não vem ao caso nesse momento, mas que está recluso a uma cama, que está recluso a um ambiente hospitalar, às vezes está numa creche de idoso, num asilo, né? Isso facilitou para essas pessoas. Mas para outras, essa situação complicou. Sabe por quê? Porque ela tinha condições de estar e não está. Ela tinha condições de estar vivendo em comunidade, participando de uma igreja, participando daquilo que a igreja faz, e não somente pelos membros, mas por toda a comunidade. Ela acaba ficando em casa e até no dia de ceia, ela prepara ela mesma os elementos da ceia, o pão e o vinho, e fica ali na hora da celebração da ceia, ela acaba participando junto com os outros que estão lá na igreja. Para esses que não têm condições, eu me calo. É uma bênção saber que vai poder ter essa oportunidade. Anteriormente, uma pessoa saía da sua casa, do seu trabalho, e ia levar. Minha mãe, por exemplo, recebeu durante muito tempo a ceia da mão de um irmão, de um presbítero, que ia lá levar na nossa casa, porque ela não podia ir, e quando ela não conseguia ir na ceia, ele passava para poder entregar, ministrar a ceia para ela. Então, para essas pessoas que anteriormente não conseguiam ir à igreja para poder participar da ceia, eu penso que isso é uma bênção, tá? Poder fazer com que essas pessoas sejam incluídas na ceia, no dia da ceia. Mas algumas outras estão usando e abusando de um direito que não é delas e vão ficar depois muito insatisfeitas com o resultado, porque não vão estar passando. Veja que o versículo 25 do capítulo 10 do livro da carta aos Hebreus está dizendo, presta atenção, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia que está dizendo a volta de Jesus. Então, presta atenção, quando a carta aos Hebreus foi escrita, ele já estava dizendo, olha, cuidado, hein? Nos dias que se antecedem à volta de Jesus, no dia em que você vê que a vinda de Jesus está se aproximando, cuidado, não deixe de congregar. Alguns têm esse costume
Mas vocês não, vocês continuem fazendo admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando, cuide para viver em sociedade, em comunidade, que você continue participando, não deixe de congregar, não. Alguns têm esse costume, e nós não estamos vendo isso hoje. Pessoas que têm condições de estarem lá na igreja, mas se veem no direito de, não, eu vou ficar em casa mesmo, eu posso pegar o meu pão lá e o vinho, e na hora da ceia, na hora da ministração, eu participo junto e tá tudo bem, tá tudo certo. Tá não. Tempo de dificuldades, tempo de problemas, é tempo de desafio. É tempo em que a gente precisa, na realidade, entender que essa comunidade da fé, numa época de isolamento, ela faz com que muitas pessoas, socialmente, culturalmente, queiram se afastar. Ah, mas eu estou me precavendo para não ter uma doença. Lembra que no meio da pandemia, os especialistas estavam dizendo, olha, nós vamos ter que nos acostumar com a Covid porque ela vai ficar como uma gripe. Uma hora ou outra, alguém vai pegar. É isso que está acontecendo. Uma hora ou outra, alguém pega. Gripe também é a mesma coisa. Só que agora, esse tal desse isolamento social, ele intensificou por causa da tecnologia, por causa das facilidades que entram na sua casa a cada momento. Então, é uma situação que, paradoxalmente, estamos mais conectados digitalmente, tá? Mas estamos mais isolados pessoalmente, fisicamente. Nós não temos mais convivência humana. Tá difícil. A igreja sempre foi chamada para ser uma comunidade, mas é presencial. Nesse tempo de tecnologia, abriu-se uma oportunidade para aqueles que não podem presencialmente estar, mas que deveriam participar ou estar juntos, e que poderiam estar juntos através da tecnologia. Aí o que acontece? Aqueles que podem estar presencialmente, pessoalmente, fisicamente, de estarem lá, não conseguem. Aí fica faltando o toque, fica faltando um abraço, fica faltando a comunhão ao redor da mesa, e as experiências cristãs integrais estão sendo colocadas de lado. A igreja, na realidade, presta atenção nisso aqui que eu vou falar, é a primeira coisa. Então, a comunidade de fé em uma era de isolamento, a igreja, né? A igreja em uma era de isolamento, a igreja deve ser um refúgio, uma fortaleza, né? Deve ser. Atos, no capítulo... Atos 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem gente que está falando, eu queria voltar à igreja primitiva, mas você não vai na igreja. Você acha muito mais bacana estar com uma touquinha na cabeça, uma meia furada lá com os pés em cima da mesa, esperando a hora que vai aparecer o pastor lá, vamos à ceia do Senhor, vamos ministrar a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios no capítulo 11, vamos ler lá, porque... Será? Será que é isso? Igreja, lugar de refúgio e fortaleza? Porque na hora que você precisar de um apoio, você vai ter que ter esse relacionamento. A igreja primitiva enfrentava essa hostilidade externa fora da igreja. E se você for ler Atos, você vai ver que enfrentava essa hostilidade externa, mas tinha necessidades internas. A resposta da igreja primitiva para esses problemas foi se aprofundar em 4 pilares. Eu vejo que são 4 pilares. Doutrina bíblica, comunhão presencial, juntos, né? Ali, e o celebrar da ceia, em volta da mesa ali, né? E a vida de oração. Esse pessoal estava sendo perseguido, estava sendo hostilizado, mas mesmo assim eles não deixaram de congregar.
Eu fico, a minha ideia, tá? E você que está aí deitado numa cama e não consegue ir a uma igreja, não consegue participar dos cursos presencialmente, você está isento dessa situação e desse comentário, tá? Mas o que eu vejo é que pessoas que têm condições, não, chega lá, tem muita gente, muito carro, tem muito estacionamento, vai a pé. Não dá para ir, vai de bicicleta, vai de Uber, vai de qualquer coisa, mas vai. O problema é que essa vida de comunhão, essa comunhão genuína, de estar, de pegar na mão, de abraçar, de dizer, está tudo bem, interessar pelo outro, não sei o quê, está morrendo. Já não é mais o refúgio e a fortaleza. Em nossos tempos, a ansiedade, a divisão, a distância, fazem com que esses pilares que deveriam continuar sendo essenciais estejam sendo colocados em segundo plano. Mas eles são essenciais para poder tornar as nossas cidades, bairros, ruas, a nossa comunidade em verdadeiros refúgios espirituais. Então, a primeira coisa, a igreja está deixando de ser um refúgio e fortaleza para aqueles que têm condições. Presta bem atenção que eu estou explicando, hein? Não fica escrevendo aí não. Para esses que têm condições de estarem e não estão, tá bom? Então presta atenção. A segunda coisa é um amor genuíno que deveria haver, mas que no mundo virtual tem não. A Bíblia diz assim em 1 João 4:12. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 12. A situação é bem intrigante. Os relacionamentos digitais são frequentemente muito superficiais, tá? Eles são baseados em imagens que muitas vezes são editadas, são colocadas flores, lugares muito bacana, pessoas muito chique, pessoas em lugares onde são badalados e com interações, com situações, com posições super calculadas, tá? Para poder passar uma imagem ao outro, mas que, de relacionamento mesmo, de amor genuíno, não tem. Mundo virtual não tem amor genuíno. Pode falar o que você quiser, não tem. O amor cristão, ele vai na contramão. Ele vai na contramão, em direção de qualquer situação que você pode falar assim, exige que você passe por algumas vulnerabilidades, sabe assim? Corre risco. Estar com pessoas hoje é risco. Sempre foi. Não mudou nada não. O serviço é sacrificial. Tem que fazer um sacrifício. E a presença tem que ser autêntica. Se não for autêntica, nós precisamos reaprender essa arte da comunhão profunda. Que não faz questão de likes, ou que não se satisfaz com likes, com curtição, com não sei o quê, mas busca ajudar uns aos outros, carregando os fardos uns dos outros, amparando uns aos outros nas suas dificuldades. É isso. Like, aqueles negocinhos lá, curtir, não sei o quê, coloca aí, dá um joinha, faz isso aqui lá. É muito bom, mas amor genuíno nisso daí, tem não. Então, aquela situação que eu falei, a igreja precisa voltar a ser refúgio e fortaleza, o amor precisa ser genuíno, presencial e não tanto virtual, porque a tecnologia tem dessa faceta, né? Ela aproxima os que estão longe, traz para perto, porque você pode ver, mas os que estão perto ficam distantes, porque você prefere estar numa live, fazer uma videoconferência, né? Ao invés de estar junto. Não tem amor nisso não.
Presta atenção. Nós precisamos também, já foram 2 coisas, são 4. Nós precisamos superar as divisões e as polarizações. Tá assim, ó. Gálatas 3:28, quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, ele disse assim, ó, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Existe uma polarização, você querendo ou não, existe uma polarização política. Eu não vou entrar na seara política, não vou entrar nesse comentário político, mas existe uma polarização política dentro das igrejas, uma polarização social que também entrou dentro das igrejas, invadiu as igrejas todas. Paulo enfrentou essas divisões profundas em Corinto, na Galácia. Ele, se você for ver as cartas, ele tem que ficar demonstrando os caras, repreendendo os camaradas, ensinando. E a sua resposta não foi ignorar essas diferenças. Ele queria elevar a identidade em Cristo acima dessas situações políticas, sociais, econômicas, financeiras, tudo. Então Paulo queria colocar o povo de Deus, a igreja do Senhor, acima disso. Isso não tem problema. A nossa unidade não exige que nos tornemos uniforme em todas as questões. Não, ela não exige isso não. Mas exige um compromisso com a mesma cruz e o mesmo Senhor. É isso. Exige um compromisso com a mesma cruz e com o mesmo Senhor. O resto de política, se eu sou de A, sou de B, não interessa. Você tem um compromisso com a cruz de Cristo? Você serve o mesmo Senhor que eu? Beleza, nota 10. Então nós precisamos superar essas divisões e as polarizações. E quarto, e não menos importante, é o testemunho coletivo em uma sociedade que está totalmente arrebentada, fragmentada. Eu coloquei esses 4, mas poderia colocar mais. Mas aí fica para uma outra vez. O testemunho coletivo em uma sociedade que está arrebentada, fragmentada. O que Jesus disse no Evangelho de João? Evangelho de João, capítulo 13, e 34 e o 35, se não me falha a memória. Novo mandamento vos dou. É Jesus que está falando. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e que nisto conhecerão. As pessoas de fora vão conhecer todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Só vai demonstrar amor. Acabei de falar que o digital lá não tem amor. É frio e calculista. Tá? Mas se tiver desamor uns com os outros, vocês vão ser testemunhas. Nisto as pessoas em volta vão conhecer que vocês são meus discípulos, que vocês são uma comunidade de discípulos de Jesus, não discípulos de pessoas, nem de pastores, nem de... Não é isso. De Jesus. Pessoas que se importam uma com as outras. Essa sociedade que nós estamos vivendo, que está dividida por conflitos raciais, por conflitos socioeconômicos, ideológicos, uma sociedade que está unida pelo amor, torna-se um poderoso testemunho. Uma sociedade que está unida por situações raciais, econômicas, ideológicas, políticas, financeiras e por aí vai. Quando aparece uma que está unida pelo amor, ela se torna um poderoso testemunho. É isso. E não é quando pregamos eloquentemente. Não é quando a pessoa grita, que tem
o dom da palavra, de falar. Não, não é isso. Não. Mas quando a gente ama, realmente, praticamos o verdadeiro amor de se importar. Aí sim que o mundo percebe a diferença. Às vezes, nas nossas caminhadas aí, nesse tempo de caminhada, a gente fica vendo pessoas olharem para nós com aquilo que a gente está fazendo pelos outros. E algumas pessoas ficam tão intrigadas com aquilo que a gente está fazendo que elas chegam ao ponto de perguntar: a troco de que você está fazendo isso? Isso não dá dinheiro, dá? Não, não dá. Mas por que você está fazendo? O que leva você a fazer isso? Por que você está cuidando dessa pessoa? Por que você está indo atrás desta pessoa ou daquela pessoa? E aí você diz para ela: é só porque Jesus mandou que a gente amasse indistintamente. Não interessa quem ela é, o que ela fez, de onde veio, por que veio e o que está fazendo. Não interessa. Preciso amá-la. Mas ela não vai nunca reconhecer. Isso é outra conversa. O reconhecimento não é por conta de cada um de nós. O mandamento que ele deu é que ameis uns aos outros. Bom, o resto. E ele está dizendo assim: como eu vos amei. Mas muitas vezes, não poucas vezes, existem pessoas que não amam Jesus. Sabia disso? Rejeitam o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. E mesmo quando a gente fala assim, existe um caminho para o céu, um lugar de delícia, onde você vai passar a eternidade tranquilamente, e está tudo muito bem. Você não quer, não? Tem gente que, não, aí eu não vou poder fazer tal coisa, eu vou poder fazer não sei o quê. Não, mas você tem garantia de que você vai morar no céu. Não quero mexer com isso não. Rejeitando o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Tem amor ali? Não tem. Por isso que eu estou falando para você, e já estou terminando, a nossa capacidade de reconciliação interna é nosso mais forte argumento. Interna de cada um de nós e com as pessoas. As pessoas precisam ver o amor que nós falamos que temos pelos nossos irmãos, por aqueles que até ainda não são, mas que precisa ser demonstrado o amor. E vai parecer, viu? Não são poucas vezes não, tá? Muitas vezes vai parecer assim que você está fazendo papel de bobo. Vai parecer. Mas continue fazendo. Existe uma bênção especial para todos aqueles que fazem, que cumprem, porque ele deu um mandamento, mas toda vez que Jesus dá um mandamento, ele dá um benefício. O novo mandamento vos dou. É o que está lá em João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, né? Que vos ameis, eu acho que é o 34 e o 35, que vos ameis uns aos outros, eu acho, depois dá uma confirmada lá. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, os que estão de fora, os do mundo, conhecerão que todos sois meus discípulos, que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Portanto, tá aí, 3 coisas que a igreja ou a comunidade da fé, em época de isolamento, em época de problemas, de dificuldades, precisa voltar, né? São 4 coisas. A igreja precisa retomar a situação de ser refúgio e fortaleza, precisa voltar ao amor genuíno e não o amor digital, aquele amor que é editado, né? Você precisa superar a situação de dizer que aquele é de um partido, aquele é de uma sociedade econômica diferente, ele é um camarada de uma situação social diferente. Precisa superar essas divisões e essas polarizações. E também o testemunho que todos juntos, que nós juntos, vamos dar para uma sociedade que está carente.
muito carentes de amor, e elas vão precisar ver em nós o amor uns para com os outros. Tá bom? Tá falado? É isso. Então, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes faça demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia, a volta de Jesus se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Tá bom? Tá dado o recado para vocês? Então tá bom. Eu tenho uma relação de pessoas por quem eu oro, tá? E você que está chegando novo na live aí, você faça a sua relação, porque amanhã, segunda-feira, nós faremos aqui a oração novamente, e você tendo a sua relação, fica mais fácil. Eu quero continuar orando por aqueles que estão vivendo o luto, tá? Teve uma perca de alguém na família, está passando por uma dificuldade, por essa pessoa não estar mais, e às vezes ela era a pessoa que supria as necessidades. Então, eu quero convidar você para poder orar comigo por essas pessoas. E todos vocês, isso, vocês que... agora vai virar esse EQ aí, né? EQ. Eu quero, Isso. Ontem alguém colocou assim, né? Aí depois colocou EA. Eu aceitei. Então, se você já aceitou, escreve aí, eu já aceitei Jesus. EA. E se você está querendo voltar para Jesus ou aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, escreva EQ. EQ. Eu quero. E aí eu vou saber. Tá bom? Isso. Não. No de ontem foram 39. 39 EQs. Isso. Então eu vou ter que inventar uma sigla, porque eu ainda não pensei. Vou ter que inventar. Para vocês que estão voltando, você quer voltar? Então escreve aqui também. Depois eu vou pensar uma sigla aí para poder ficar fácil para saber quem que é que está voltando, quem que é que está aceitando. Mas fica mais fácil, tá bom? Muito bem. Parabéns para todos vocês. E aqueles que ainda não fizeram, não tomaram essa decisão, é tempo de decidir, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nessa tarde quente de domingo, pela tua bênção, a tua graça e a tua paz sobre a vida daqueles que estão vivendo um luto, aqueles que estão no tempo de chorar, aqueles que nesse momento estão sentindo a falta dos seus entes queridos, aqueles que nesse momento estão ainda perdidos no meio de toda essa desinformação, desse turbilhão de informações, por conta daquilo que aconteceu, o porquê aconteceu, quando aconteceu, aonde aconteceu, todas essas perguntas que envolvem o luto. E o Senhor é o Deus que sabe acalentar, sabe controlar as emoções. O Senhor é um Deus que pode, nesse exato momento, fazer o melhor pela vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento, meu Pai, para que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro também para que o Senhor console os corações. Traga o consolo que vem diretamente do Senhor para a vida dessas pessoas. Eu oro também para que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles, dando oportunidade para aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E aqueles que estiverem longe, para voltar para o caminho, para voltar ao convívio, para voltar à comunidade da fé, para voltar para aquilo que é necessário para vivermos em paz, felizes nessa terra com tantas dificuldades, tantas fragmentações e tantas polarizações. Eu oro neste exato momento, em nome de Jesus, por todas essas pessoas. Oro por aqueles que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E aqueles que estão voltando para o caminho, que possam ter os seus nomes escritos no livro da vida e perdoados os seus pecados. Eu oro para que o Senhor faça isso e dê-lhes o poder de serem chamados novamente filhos de Deus. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família. Oro pela Dona Néia, pelo Sr. Fernando. Oro pela vó Hilda,
oro pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Oro pelo Eduardo, ali de Piracicaba, que o Senhor já começou a boa obra na vida dele e o Senhor está aperfeiçoando. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a vida deles, guardando, dando graça, dando saúde, paz e muita prosperidade. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, casas de repouso, creches de idosos, em Ribeirão Preto ou em outros lugares. Que a tua bênção e a tua boa mão repouse sobre a vida de cada um deles. As crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão descansando para retornar amanhã ao banco escolar. Que o Senhor guarde a cada um deles e fortaleça a vida de cada um deles, a mente e o coração, para que estejam aptos para aprender o que é necessário nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nessas instituições educacionais. Eu abençoo a vida de cada servidor dessas instituições educacionais. Oro também por aqueles que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão se recuperando em casa, aqueles que passaram por uma intervenção cirúrgica, aqueles que estão aguardando uma vaga para passar por essa intervenção cirúrgica. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz fortaleça o coração de cada um deles e a mente também, e aqueles que trabalham nessas instituições de saúde. Que o teu amor, a tua graça, a tua bênção, a tua paz e a prosperidade repouse sobre a vida de cada um deles. Oro por aqueles que estão em situação de drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, angústia, possessão, tribulação. Todos os espíritos malignos que estão atuando na vida dessas pessoas, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu falo com você nesse momento, para que você saia, que você deixe essa pessoa em nome de Jesus e faça com que essa vida possa estar livre em todos os momentos da sua vida, e que a tua bênção, meu Pai, repouse sobre a vida de cada um deles, dando tempos de lucidez, momentos de lucidez, para que possam optar pelo teu grande e infinito amor. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, aqueles que estão em busca de uma recolocação, que possam estar se requalificando para poder entrar no mercado de trabalho nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Eu oro por todos os que estão empregados, que valorizem o emprego que têm e que sejam valorizados também pelos empregadores, em conformidade com aquilo que estão desenvolvendo em cada empresa, em cada instituição, em cada empreendimento. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um desses grandes, médios, pequenos e micros empreendedores, idealizadores, que trabalham num país que está precisando da tua bênção, da tua graça e da tua paz. Eu oro agradecido. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e amanhã nós nos vemos. Uma grande semana, uma grande tarde de domingo a todos vocês. Fiquem em paz. Que Deus abençoe a sua vida. Que as visitas sejam bênção na vida de cada um de vocês e que vocês possam ser bênção também na vida de cada uma dessas visitas. Que boas notícias possam chegar com eles e que eles possam levar boas notícias também, tá bom? Deus abençoe. Boa tarde. Tchau.